E aí, vamos lá, gente. Vamos falar de uma... Deixa eu ver se tem alguma foto que eu não posso mostrar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é mais da minha alçada. Uma notícia meio da bolha dos historiadores aí que circulou essa semana. Áudios secretos do STM revelam novos casos de tortura na ditadura. Ministros ignoraram denúncia de violência sexual contra presa política. A gente tinha falado ano passado de outros áudios que tinham vazado, gente. Não vazados, né? Mas que tinham sido divulgados para o público como é de direito. Tem uma série de coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, nós estamos na Soberana numa semana de memória da ditadura. Então, vou pedir de novo para vocês seguirem o perfil da Soberana no Insta, que nós estamos fazendo conteúdos a respeito da ditadura. A Isa fez sobre mitos sobre a ditadura, o Humberto fez sobre economia, o Comuninja fez sobre comunicação. Se eu tô esquecendo alguém, desculpa, mas a gente tem feito, né? Eu acho que eu vou fazer sobre violência contra indígenas na época da ditadura. Uma das coisas que é importante da gente salientar é a quantidade de documentação acerca da ditadura militar que não tá disponível. Roubou meu tema. Não, se eu roubei o tema da Bebel, eu escolho outra. A Bebel tá clamando o tema dela, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos primeiro ao áudio que foi divulgado, né? E depois a gente vai pra questão mais profunda. Áudio inédito de uma sessão secreta do Superior Tribunal Militar em 77, obtido antecipadamente pela Agência Brasil, revela que o ministro Rodrigo Octávio, general que atuou no tribunal até 79, diz ter testemunhado um caso de violência em uma unidade do Exército. Esse cara aqui, Rodrigo Octávio, era um general um pouco diferente. Ele era um cara que não era da linha dura, ele contestava um pouco os excessos da ditadura. Os demais membros da corte negligenciam o assunto e decidem não apurar essa e outras denúncias semelhantes. A gravação está no acervo do site Voz Humana, lançado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, pelo advogado e pesquisador Fernando Fernandes. Nele podem ser encontrados arquivos de julgamento de presos políticos do STM do período de 75 a 79, tanto os abertos ao público como secretos, quando só ministros e o Ministério Público participavam. Então vamos lá, tem aqui o áudio, né? Lembrando, Rodrigo Octávio é essa voz distoante. Ministro Augusto Fragoso, não há problema em tortura. Fala em coação, não é? Não é? Em coação. Aí o Octávio falou em violência sexual. Augusto Fragoso, através de coação. Coação. Um outro ministro, que não pôde ser identificado no áudio, ao defender que o Exército não compactuava com esse tipo de prática, foi interrompido por Octávio. Ministro não identificado. Eu não acredito em tortura na sala de... Bom, eu não posso deixar de acreditar ou não acreditar, porque eu vi uma moça estirada na aeronáutica, levada para a polícia do Exército. E o ministro do Exército lá vendo. O general Cordeiro escreveu uma carta para mim. 5 folhas. Eu li aqui no tribunal. Então, isso existe. Isso existe. No dia 2 de março de 1977, 8 estudantes foram julgados pelo Superior Tribunal Militar sob a acusação de integrarem o Partido Comunista Brasileiro, lançado à clandestinidade pela ditadura que vigorava no Brasil. Apesar de terem sido absolvidos, nenhum deles saiu ileso desse processo. Antes do julgamento, já tinham sido presos e torturados barbaramente. E áudios inéditos da sessão secreta do tribunal, aos quais a Rádio Nacional teve acesso, comprovam que os ministros sabiam que as confissões eram obtidas dessa maneira. O declarante foi detido em Niterói por 3 homens e foi obrigado a vir deitado no automóvel até chegar a uma organização militar que sofreu fome e sede. Além de agressão física, esteve durante muitos dias numa pequena cela escura, bastante fria, e só conseguiu livrar desses maus tratos quando acabou aceitando as declarações que se acham no tal. Não posso deixar de acreditar ou não acreditar, porque eu vi uma moça tirada da aeronáutica, levada para a polícia do Exército e fui com o atual ministro do Exército lá, vê-la. Aí aqui falando um pouco dele, o general do Exército, ministro Rodrigo Octávio, atuou no Supremo Tribunal Militar de outubro de 73 a junho de 79, quando foi aposentado por decreto, porque será, né? Durante esse período, manifestou-se favorável ao retorno do Estado de Direito. Em março de 77, defendeu na corte a revogação parcial do AI-5 para devolver as garantias constitucionais aos juízes, que considerava inseparáveis do exercício de plena magistratura. Rodrigo Octávio também defendeu eleições diretas para todos os níveis de representação e da reforma de todas as leis políticas. O ex-ministro morreu 1 ano depois de se aposentar, em 8 de junho de 1980, exatamente quando completaria 70 anos. Então, não estou dizendo que ele é um cara legalista, é o lendário general legalista, mas ele era uma voz distoante. Esse é o meu ponto. Exatamente, é o que o Thales falou. Viram como é importante abrir os arquivos? E é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó.
Por decisão do STF, em 2017, pesquisadores já tinham acessado um conjunto de áudios das reuniões do STM. Parte do conteúdo foi divulgado pela imprensa. A gente falou de parte desse conteúdo no passado. Também ficavam claros nesses arquivos que os ministros militares conheciam e eram coniventes com a tortura. Eles debochavam de histórias de greve de fome em presídios e documentos recebidos da Anistia Internacional. E com frequência tomavam decisões que ignoravam a lei, preferindo seguir interesses pessoais e do regime militar. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. O responsável pelo site Voz Humana, Fernando Fernandes, travou uma longa disputa judicial para ter acesso ao material do STM. Ele é filho do falecido advogado Tristão Fernandes, que defendeu presos políticos durante a ditadura e também chegou a ser detido. Em 97, ele descobriu a existência das gravações quando fazia pesquisa de mestrado. Depois de um breve período de acesso nas próprias instalações da corte, as atividades foram suspensas e os ministros ameaçaram apagar os arquivos, mas foram impedidos por decisão do Supremo. O mesmo órgão só determinou a liberação do arquivo do acervo público em 2006, decisão desrespeitada pelo STM, até uma nova ordem da ministra Carmen Lúcia em 2017. Segundo Fernando Fernandes, as gravações estão incompletas, o que indica haver material retido. Às vezes, gente, eles passam material editado. E aí vocês perguntam, por quê? Por quê? Por que que o Supremo Tribunal Militar segura esse material? Gente, porque existem militares envolvidos nesses áudios cujos filhos e netos ainda estão nas Forças Armadas. Existe muita... Como que eu falo isso? Endogamia, é que eu falo? Existe muito pai militar, de filho militar, de neto militar. Como é que eu falo isso? Não, acho que não é endogamia. Endogamia é quando tem facho de carreira, exato, né? Tem milico de carreira. Mas tem muita gente de linhagem familiar. Endogenia, é isso? E os nomes são sempre os mesmos. Gente, vocês já repararam em nome de PM? Já repararam que nome de PM tem nome de PM? Tá ligado o PM lá do Porta dos Fundos, que é o Peçanha? Tinha o do Hermes e Renato, o Palhares. Vocês entendem por que existe nome de PM? É porque existe muita passagem de pai para filho dentro das Forças Armadas. Lembrando que a Polícia Militar é militarizada, né? Endogamia é quando tem filho com parente. O que deve ter também, não sei. Mas acho que falaram endogenia, né? Então, o nome de militar... é porque tem muitas famílias que passam, que têm linhagens militares, né? E é por isso, essa é uma das razões pelas quais eles não querem que esses documentos vazem. Porque aí muito avô e pai, e tio e parente vai manchar o sobrenome da família. Como o nome Brilhante Ustra, entre aspas, está manchado. É um nome que, porra, pelo amor de Deus, né? É que não é só nepotismo. Não é exatamente nepotismo. Endocracia... Então, entendem? E o caso Evandro mostra isso. Um camarada comentou sobre o caso Evandro. Mostra que os militares, eles tendem a ocultar esse tipo de coisa porque os seus nomes e sobrenomes ainda estão ligados com esses militares. Então, gente, antes de eu entrar na faculdade de História... O texto é muito grande, eu não vou ler tudo, né? Eu tinha a ilusão de que já tinha se estudado toda a documentação. E de que eu ia ter dificuldade de encontrar coisas novas para estudar. Isso é exatamente o oposto da realidade. A gente estudou muito pouco da história. Da história da ditadura, então, por conta da dificuldade de encontrar o material, meu Deus, muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Mourão é um, Etchegóin é um, Santos Cruz é outro, sim. Vilas Boas é outro. Esses nomes são nomes antigos. Lessa é nome de PM. Não tem o cara do... Lessa é o cara do escritório do crime, né? O Rony Lessa? Era o nome dele? Era isso, né? O nome da organização era Escritório do Crime. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não lembro muito bem dessa história porque é mais Rio de Janeiro. É endogenia o nome. Mas é isso, é por isso que a gente olha o Peçanha e a gente fala, puta, é muito nome de PM, sabe? É por causa dessa endogenia, se o termo estiver correto. E, gente, vocês sabem que as Forças Armadas são a reserva moral da nação, né? Vocês sabem que é, né? E vamos ver como tem atuado essa reserva moral? Porque nós temos mais uma notícia aqui. Constança Rezende na Folha. Militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha ilegalmente, diz Teucu. O Teucu, Tribunal de Contas da União, detectou que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas gastaram irregularmente recursos destinados ao enfrentamento da Covid. A informação consta em auditoria do tribunal votada na última quarta-feira.
A conclusão teve como base a análise de 15,6 milhões de despesas executadas por Defesa e Forças Armadas, com recursos enviados pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento ao apoio logístico prestado em ações da pandemia em 2020 e 2021. Entre as irregularidades, o tribunal citou 256 mil de gastos do Exército com salgados típicos para serem servidos em coquetel, sorvetes e refrigerantes. Foram usadas, nesses casos, verbas de ressarcimento da Covid. Os auditores destacaram que, em razão do baixo valor nutritivo e sua finalidade habitual, os alimentos, abre aspas, muito provavelmente, não teriam sido utilizados para reforço alimentar da tropa empregada na Operação Covid. Ou seja, os milico usaram dinheiro da Covid para encher o cu de coxinha e risoles. Os caras compraram 100 de salgado com o dinheiro da Covid, gente. A mamata começou. Literalmente, o orçamento foi de comes e bebes. Além disso, houve compra de 12 mil quilos de cortes nobres de carne, por 447 mil reais, feitas por apenas 2 organizações. O gasto, segundo o documento, representa 22% do total despendido por todas as unidades do Exército com carne bovina em geral, que foi de 2 milhões adquirido por 45 organizações militares. A auditoria foi solicitada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e executada pela Secretaria-Geral de Controle Externo e pela estrutura que cuida da Defesa Nacional e Segurança Pública do teu cu. O tribunal lembrou que uma normativa interna do Exército autoriza a compra de cortes bovinos nobres. Porém, disse que a atuação da administração pública, além de observar o princípio da legalidade, deve atentar para os princípios de razoabilidade. Ou seja, o princípio de razoabilidade é ótimo, né? É o princípio de não fode, meu irmão. Porra, vai comprar carne mais cara com dinheiro público pra Covid. Esse é o nome que eu vou dar. É o princípio do não fode. Então é isso, eu só queria trazer aqui essa notícia pra mostrar como as Forças Armadas são a reserva moral da nação, né? E que estão atravancando, inclusive, o nosso acesso à documentação da ditadura militar. Nunca o apelido Coxinha casou tão bem, né?